Olá! Seja muito bem-vinda, mulher, ao programa Você Sem Dor, edição especial de aquecimento para a Jornada Mulher Sem Dor, que vai ser um evento 100% online e 100% gratuito e vai acontecer do dia 10 do mês de outubro até o dia 16, e onde eu vou ensinar o caminho para você eliminar as dores no corpo sem remédios e sem precisar sair de casa. Para você participar do evento, toca no link aqui na descrição se você está me assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, e se você está me assistindo pelo Instagram, é só você tocar no link que está no meu perfil. E vamos lá! O tema da nossa live de hoje é uma ferramenta que vai te ajudar a acelerar a sua eliminação de dores no corpo. E essa ferramenta é uma ferramenta que eu chamo de autocrescimento. O que significa autocrescimento? O que é isso? É você descomprimir as suas articulações. Então, se você tem uma patologia degenerativa, como uma artrose, se você tem uma artrite, se você tem hérnia de disco, se você tem, por exemplo, uma lesão de menisco, então a gente consegue ganhar espaço, é um autocrescimento aí das suas articulações. Isso diz respeito a todas as articulações do corpo. Então, se você tem uma degeneração, por exemplo, no seu joelho, isso serve para você. Se você tem uma patologia, uma dor, uma compressão, um impacto ali dentro da sua articulação do quadril, também serve para você. Se você tem então uma hérnia de disco numa fase mais inicial, como um abaulamento, ou então uma protusão, ou até mesmo uma hérnia que está extrusa, ou até uma artrose, também funciona para você. E não só na nossa coluna, então, em todas as articulações do nosso corpo, desde as articulações menorzinhas até o dedo, a articulação do dedo aqui, os ossinhos pequenininhos, até ossos grandes, como o osso do nosso fêmur, articulações maiores, como aqui a nossa coxo femoral, a articulação aqui da junção entre o osso da perna até o osso do quadril, tá? O intuito desse autocrescimento é você permitir que todas as partes do seu corpo, cada ossinho do seu corpo, ele se movimente com tranquilidade e você consegue que esses ossos eles deslizem com uma facilidade muito grande. Quando a gente se move, mesmo que seja um movimento aqui de pescoço, mesmo que seja um movimento dos seus braços, um movimento da sua coluna, um movimento de esticar e de dobrar o joelho, qualquer movimento que você faça no seu corpo, as suas articulações ali, elas têm um osso e outro osso, uma junção de ossos, e esses ossos, eles deslizam para fazer o movimento. Só que quando eu tenho uma articulação que ela está comprimida, então, o espaço da minha articulação, quando ele está reduzido, na hora que eu faço um movimento, ele vai lá e ele choca. Então, eu tenho um impacto ali, ele dá uma raspadinha. Por isso que algumas mulheres sentem até algumas crepitações, alguns estalos, ou até alguma resistência na hora de fazer alguns movimentos na vida ou durante algum tipo de exercício. E se isso acontece com você, comenta aqui para mim. E essa atitude de eu ganhar esse autocrescimento nas minhas articulações, ele vai servir, ele vai me ajudar para lubrificar a cartilagem. Dentro da nossa cartilagem, em cada partezinha ali do teu corpo, a gente tem um líquido. E esse líquido, ele faz com que a sua articulação, ela funcione direitinho, ela deslize e não raspe. Um dos responsáveis ali é o líquido. Então, eu preciso ter duas coisas. Eu preciso ter o espaço dentro da minha articulação e eu preciso também ter esse líquido ali lubrificando tudo para que eu não sinta dor. É assim que funciona em todas as partes do nosso corpo. Sabe quando você vai, por exemplo, de vez em quando, quem dirige aí, ou até quem não dirige sabe, né?
que o carro ele não precisa colocar lá um óleo ali no motor a cada quilometragem para proteger o motor do carro? Então, o nosso corpo ele já gera, ele mesmo fabrica esse líquido, só que eu preciso ter alguns estímulos, alguns incentivos para que esse líquido ele consiga ali lubrificar de fato as minhas articulações. Então, quando você tem uma hérnia, quando você tem uma artrose, quando você tem, por exemplo, até um bico de papagaio, você ganhando esse espaço e tendo lubrificação dentro dessa cartilagem ou dentro desse disco vertebral, aí você consegue eliminar a sua dor no corpo, tá? E isso é muito importante, esse autocrescimento, ele é muito importante pra gente, porque no nosso dia a dia, se você for reparar, hoje em dia a gente passa a maior parte do tempo sentada, né? Antigamente andava-se mais, usava-se mais do corpo, né? Lá na época das cavernas, você usava muito do teu corpo porque você precisava caçar, você precisava fazer tudo ali usando muito do seu corpo. Só que nos dias atuais, né, com a modernidade, a gente deixou de fazer algumas coisas na nossa vida. Então, tudo tá mais cômodo, tudo tá a um passo de um controle remoto, de um celular, e a gente acaba ficando mais tempo no nosso dia a dia sentada. E aí já ouviram falar que a gravidade, nossa, a gravidade é a pior das coisas, que as mulheres reclamam muito, né, da gravidade no rosto, que aí acontece a flacidez, as rugas, né, começa tudo a ficar mais molinho. Então, essa força da gravidade, ela também atua sobre as nossas articulações. Então, o que eu preciso fazer? Quando eu tô lá caminhando, quando eu tô sentada durante muito tempo, quando eu me levanto, eu preciso pensar, preciso ter esse autocrescimento. Você já vai entender isso na prática, porque a gente vai fazer uma prática aqui na nossa aula de hoje, tá? Então, eu preciso estar sempre estimulando, tentando ganhar esse autocrescimento para eu aumentar os espaços da minha articulação. Porque daí, se eu consigo aumentar esse espaço, se eu dou esse incentivo para o meu corpo, ele entende que toda a força que vem até mim, desde a força lá do chão, na hora que eu tô caminhando, desde somente a força da ação da gravidade querendo o tempo inteiro me empurrar para baixo, eu consigo dividir melhor essa força que o meu corpo recebe, que o meu corpo vai absorvendo, e aí eu não tenho sobrecarga nas minhas articulações. Por que surgem os problemas de dor, de patologia, de lesão? Por conta de sobrecarga. A gente acaba usando alguma coisa no nosso corpo demais, a gente acaba exigindo demais do joelho, acaba exigindo demais da coluna, acaba exigindo demais do quadril, acaba exigindo mais dos ombros, e aí a patologia se instala, as dores aparecem, é por isso que a gente sente dor. E quando se eu não fizer isso, se eu não tiver essa preocupação no meu dia a dia, até nos meus exercícios também, desse autocrescimento, eu vou favorecer um atrito. Então, toda vez que eu vou dobrar demais o meu joelho, eu vou sentir que chega um ponto que ele bloqueia, porque ele dá uma raspada ali, a patela raspa, eu impacto a minha articulação e não consigo. Por exemplo, o movimento do braço. Se eu tô lá com uma bursite, por exemplo, se eu tô com uma artrose no meu ombro, uma tendinite, eu tô ali com uma articulação tá mais próxima da outra por conta de alguma inflamação no tendão, por exemplo, na hora que eu vou fazer o movimento, chega um ponto que ele não vai mais, porque o osso choca ali, eu tenho um atrito, eu tenho um impacto dentro da minha articulação. E aí você começa a sentir dor nos movimentos que são mais simples. Então, quando você vai agachar, você começa a sentir dor no quadril, começa a sentir dor no joelho, começa a sentir dor na coluna. Na hora de você caminhar, você começa a sentir dor também no joelho, no quadril, nas costas. Quando você vai, por exemplo, abaixar a coluna para frente para pegar alguma coisa que está no chão, a coluna ali ela sofre um choque, sofre um impacto pela falta de preparo, pela falta dessa consciência de autocrescimento, e aí você começa a achar que nunca mais vai poder abaixar as costas para frente. É isso que acontece.
E aí, com isso, quanto menos eu tenho esse autocrescimento, o meu corpo, ele vai ficando ali com as articulações menorzinhas. Então, eu favoreço uma diminuição do espaço. E isso vai fazer eu aumentar um desgaste na minha coluna, aumentar um desgaste no meu quadril, aumentar um desgaste ali no meu joelho, tá? Então, até os movimentos mais simples, eles vão ficando desconfortáveis. E também tem muitas mulheres que podem reparar aí, quem estiver assistindo aqui agora, tenho certeza que ainda por cima vai se corrigir nesse ponto, que tem muitas mulheres que ficam tipo uma tartaruguinha no casco. Eu brinco com as minhas alunas e falo isso, né? Que parece uma tartaruguinha no casco. Por quê? Vem a ação da gravidade. O dia a dia a gente passa assim, se a gente passar assim toda relaxada, com tudo mais curtinho, eu vou aumentar a chance de eu desenvolver uma artrose, uma hérnia de disco, vou aumentar as chances de ter dor no final do dia, tá? Isso que acontece, até problema respiratório, porque quando eu fico numa posição ali que eu não tenho esse autocrescimento, eu tô ali toda relaxada, impactando todas as minhas articulações, eu não consigo ter espaço nem para o meu pulmão respirar. Eu não consigo nem crescer, aumentar a minha caixa torácica para eu ter controle ali dos meus ombros, das minhas escápulas, das minhas costelas, da musculatura abdominal. Então, tudo vai andar junto, tá? Tudo vai andar junto. Eu tenho até uma aluna que falou para mim outro dia assim, que depois das aulas ela começou a criar essa consciência desse autocrescimento que ela nem sabia que existia, e ela começou a fazer as aulas por conta de uma hérnia de disco, e ela falou, nossa, reparei tanto que cresceu, que eu ganhei espaço, que a partir do momento que eu fiz a minha primeira aula, na hora que eu entrei no carro, eu pensei, nossa, eu tenho que ajustar aqui o retrovisor. Ela viu que tinha alguma coisa errada e ela viu que ela tinha que ajustar o retrovisor, porque a gente ganha espaço, né? Pode reparar aí se você conhece a sua mãe, a sua avó, ou às vezes até tá acontecendo com você já, que você vai diminuindo, que vai passando os anos ali, a gente vai envelhecendo e vai ficando menorzinha. Então, não é somente pela parte postural, né, que algumas mulheres começam a desenvolver algumas alterações, uma cifose maior, né, uma osteoporose, ou teve alguma fratura, não é só por isso, mas também por essa falta de autocrescimento. E aí é ladeira abaixo, né? Você começa a sentir dor e você vai ficando assim com a postura que eu chamo de menina tímida, sabe? Sabe aquela adolescente tímida que fica fechada, com medo de todo mundo, com vergonha? Então vai acontecendo isso com a sua postura e isso não te ajuda em nada a eliminar a tua dor. Bom, e agora a gente vai fazer aqui alguns movimentos para você ser a tartaruguinha fora do casco, tá? Casulo, você que tá me assistindo aqui agora, se você não sabe, quem me assiste aqui pelas redes sociais, quem acompanha aqui Facebook, Instagram, YouTube, eu chamo carinhosamente de casula. E as minhas alunas lá do MPO, eu chamo de borboletas, tá? Então, agora, só por esse momento aqui, imagina que você é uma tartaruguinha dentro do casco agora. E aí você vai fazer um movimento de tartaruguinha fora do casco. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Vai tirar a cabeça da tartaruguinha de dentro do casco, tá? Ó, a gente vai fazer primeiro um pensamento aqui, uma observação de como que tá o seu corpo agora, tá? Tenta pensar na posição que você tá e não se corrige, tá? Não faça isso, não é para você se corrigir aqui agora. É só para você se perceber. Percebeu? Se precisar, se ficar mais fácil para você se concentrar, para você se conectar, você pode até mesmo fechar os seus olhos, tá? Para você fugir do que está acontecendo aí ao teu redor, para você focar a tua energia, focar mesmo nesse movimento aqui, nesse exercício que a gente vai fazer aqui agora, certo? Por quê? Porque se a gente vai fazer algum movimento sem ter uma consciência, se a gente está pensando na vida, pensando no que está acontecendo ao nosso redor, pensando no que a gente vai fazer depois que terminar de assistir aqui, aí não dá certo, tá? A primeira coisa, você precisa se concentrar aqui no que você vai fazer, tá? Outra coisa, algumas mulheres pensam que na hora de fazer algum tipo de movimento,
tem que estar muito relaxada, muito zen. E ó, isso vai até acontecer. Esse relaxamento você vai sentir as suas articulações mais relaxadas, mas a gente precisa, antes de tudo mais, a gente precisa ganhar esse autocrescimento. Porque imagina só, se eu tô de qualquer jeito para fazer qualquer movimento, por exemplo, o movimento de girar. Só observa, tá? Não faz por enquanto. E aí eu tô lá assim, ó, relaxada. Tô sentada relaxada aqui e tô fazendo um movimento aqui. Ah, é pra fazer bem zen. Esse exercício aqui é só pra relaxar. E aí você faz assim, sem energia, tudo solto, tudo mole. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada, mulher. Não vai acontecer nada. Porque a gente precisa ter energia na hora que a gente vai fazer o movimento, tá? Então, a gente vai fazer aqui uma coisa que vai dar efeito para você usar no seu dia a dia e também toda vez que você for fazer algum tipo de exercício. Um exercício independente do exercício que você vai fazer. Você vai colocar a tua mão, bem a palma da tua mão, em cima da tua cabeça, tá? Apoia aí bem em cima da tua cabeça. A sua mão, ela tem uma resistência, certo? Concorda aqui comigo? Manda aqui no chat para eu saber. Então, a mão tem um peso aqui que está fazendo uma resistência para te empurrar para baixo. Você vai imaginar que essa resistência aqui, essa mão que está aqui pesada em cima da tua cabeça, é como se fosse essa ação da gravidade. Imagina agora que você é uma tartaruguinha e essa mão aqui está querendo te empurrar para dentro do casco, tá? Ok. Agora, você vai pensar em empurrar com o topo da tua cabeça, lá com o coco da cabeça, empurrar essa mão lá para cima. Então, ó, observa. Tenta perceber o seu corpo. É outra coisa. Se eu deixo a minha mão empurrar para baixo, eu tô relaxada. Eu tô tartaruga dentro do casco. Agora, se eu tô empurrando o topo da minha cabeça lá para cima, se eu tô fazendo uma resistência aqui, crescendo o meu pescoço aqui, tô saindo da fase tartaruga e tô virando uma girafa com o pescoço bem comprido aqui, o meu alinhamento já é outro. Eu tô fazendo aqui um autocrescimento, Por que autocrescimento? Porque sou eu mesma que tô crescendo, tá? Sou eu mesma que tô ganhando espaço ali na minha coluna, que tô abrindo a minha articulação. Coloca aqui para mim nos comentários se você percebe a diferença de ficar toda relaxada, deixar a tua mão te empurrar para baixo ali sem resistir. E se você, na hora que faz o movimento, com a intenção de crescer, empurrar o topo da tua cabeça, crescendo na direção do teto, empurrando essa mão para cima, se você consegue perceber. Eu fazendo esse tipo de movimento aqui, eu fazendo somente esse tipo de exercício aqui, eu consigo ganhar espaço na minha coluna. Essa é apenas uma dica, mas é uma ferramenta muito poderosa para você acelerar a sua eliminação de dores no corpo, tá? Vamos fazer mais um? Vamos lá, vocês topam? Então tá bom. Coloca a sua mão direita em cima do seu ombro esquerdo, tá? Coloca aí, apoia. Isso. E aí, você vai com a mão, você vai fazer uma resistência para baixo, querendo empurrar o ombro, uma resistência leve, tá? 200 gramas de mussarela aí de forcinha, tá? Não é para pesar a mão em cima, não. Imagina aí, 200 gramas de mussarela pesada em cima do teu ombro. E agora, o braço que tá embaixo, ele vai tentar fugir. Ele vai tentar fugir dessa mão que está empurrando. Então, esse braço aqui, ele vai ficar compridão. Vai ficar igual um braço de macaco. O braço de macaco, ele não é bem comprido lá, que o macaco pendura o braço? Então, é a mesma coisa. Você vai ter uma sensação aí de crescimento. Imagina que a sua mão vai lá na direção do chão. Percebe a diferença? Uma coisa é eu deixar o meu ombro aqui relaxado. Relaxado não é o certo.
O certo é eu pensar em crescimento, em autocrescimento. Assim eu consigo ganhar espaço lá dentro da minha articulação do ombro. E aí fica muito melhor na hora que eu vou fazer algum movimento, porque se eu tô ganhando espaço aqui, na hora que eu faço o movimento sem pensar em nada disso, o meu ombro vai subir um tanto. Se você tem uma lesão no ombro, faz o teste aí para você conferir. Agora, se você tá lá crescendo esse ombro para longe, e aí eu faço o movimento mantendo o espaço aqui, o movimento ele é outro, porque daí eu consigo ter um melhor encaixe na minha articulação. Eu consigo ter ali um encaixe que é o suficiente sem eu impactar a articulação na hora que meu braço sobe. Isso acelera a minha eliminação de dores no corpo. Agora, se eu não tenho esse autocrescimento, se eu não tenho essa consciência na hora de fazer o movimento, eu vou fazer qualquer coisa, vou fazer de qualquer jeito, e aí eu vou ter como resultado qualquer coisa de qualquer jeito, entende? É muito diferente. E agora vamos juntar duas coisas. Isso vai acontecer, gente, em todas as articulações. Lá com as minhas alunas, a gente tem uma aula inicial lá no MPO. Para quem não sabe, eu tenho um método que é focado em eliminação de dores, que é o MPO. E lá dentro do MPO, a gente tem lá a primeira aula só para elas trabalharem vários conceitos dentro do corpo. E um deles é o autocrescimento, que ele é muito importante e você usa quando você vai fazer um movimento na perna, quando você vai fazer um movimento no braço, quando você vai fazer um movimento de articular a coluna, que daí eu ganho espaço. Por isso que elas conseguem eliminar as dores no corpo sem remédios. Isso é uma das ferramentas, tá? Então, vamos juntar as duas coisas. Vamos juntar aqui, para ficar mais fácil de você entender, como a gente tem um tempo curto aqui, a gente vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo e vai usar das mãos. Depois, aos poucos, minhas alunas elas desenvolvem uma consciência que elas não precisam mais usar as mãos porque elas já sabem o que elas têm que sentir em cada movimento. Então, você vai colocar uma mão apoiada aqui na tua cabeça e a outra mão você vai colocar aqui apoiada no teu ombro, tá? Então, sente aí a resistência da mão para baixo, sente a resistência dos dedinhos aqui no ombro, certo? Agora você vai fugir, só que são movimentos contrários, né? Cada articulação do meu corpo ela vai trabalhar num sentido. Nesse caso aqui, a cabeça vai fazer o movimento para cima e o meu ombro vai fazer o movimento para baixo. Então, vai lá, sente. Empurra o topo da cabeça para cima e o ombro para baixo. Cresceu. Mantém. Aí, agora solta a mão, solta o braço, olha um lado e o outro. Se você não tá conseguindo se assistir fazendo, né? Se você não tiver um espelho aí, olha o meu corpo. Olha como tá diferente o meu braço esquerdo, meu ombro esquerdo do meu ombro da direita. Diferente, né? Quando eu ganho espaço aqui, ó, o espaço aqui até do meu pescoço, essa angulação aqui, ela tá maior, porque eu diminuí aqui a sobrecarga do meu ombro e aqui da minha cabeça, mas tudo vai influenciar, desde aqui da minha cervical, até o meio das minhas costas, até a minha lombar. Então, eu tô ganhando espaço na minha coluna como um todo. Somente com essa dica, somente com essa ferramenta. Vocês conseguem perceber a diferença? Conversa aqui comigo, conta aqui para mim nos comentários. E aí, quem é que vai colocar em prática essa ferramenta para te ajudar a acelerar a sua eliminação de dores? Quero saber se você vai aproveitar essas dicas que eu te dei aqui. Então, é muito importante. Se não, se eu fosse fazer um movimento, vamos fazer um movimento igual eu fiz lá da tartaruguinha, da rotação, você vai fazer e vai sentir. Se eu faço um movimento aqui sem a consciência, se eu tô lá relaxada e eu virei, vocês viram lá que foi macaca, né? Foi uma coisa que não dá nem para explicar, porque ele não roda, ele não inclina, fica até esquisito o movimento. Agora, se eu ganhei esse autocrescimento, ganhei o espaço aqui na minha coluna, ganhei o espaço aqui nos meus ombros, e aí eu vou girar, e eu vou girar, é outra coisa, é outro movimento, eu consigo girar muito mais.
consigo ir longe, porque daí eu tenho espaço para eu me movimentar. Aí a minha articulação, ela não está impactada, ela não está lá enroscando, ela não está rígida na hora que eu faço o movimento. Ela está movendo o quanto ela precisa mover, o necessário para me dar mobilidade, sem forçar, sem exigir demais e sem eu ficar com dor depois, tá? E isso você pode fazer, essa dica aqui, desde a hora que você acorda de manhã e vai colocar o pé no chão. Tenta pensar nesse crescimento, tenta usar isso se você está sentada aí no sofá, se você está sentada na frente do teu computador agora, em qualquer posicionamento que você tiver, em qualquer movimento que você for fazer, se você for agachar, se você vai subir uma escada e tudo mais, é importante que você faça esse autocrescimento. Quando eu dancei durante muito tempo da minha vida, né? E nesse momento eu estou parada, mas dancei até o ano passado e preciso voltar falando nisso. E aí, eu lembro muito que quando eu era criança, balé tem muito essa coisa de postura, né? De manter uma postura muito boa, alinhada, retinha e tudo mais. E aí eu lembro que a professora, para a gente entender isso, porque para explicar isso para uma criança é muito difícil, né? A professora puxava a gente aqui pelo coque, né? A gente usava aquele coque aqui em cima e a professora vinha e puxava a cabeça para cima, assim, puxava o coque para cima e falava: cresce essa coluna, cresce essa coluna. E é isso que ela queria dizer, né? Na realidade, isso não serve somente para a coluna, serve para toda a articulação. Então, como fisioterapeuta, né, depois eu pude observar, entender mais, estudar isso mais a fundo. Mas é muito importante que para você descomprimir essas articulações, você tenha essa consciência desse autocrescimento. É uma coisa que ninguém precisa ficar te corrigindo, até porque quem vai ficar, né, em cima de você o tempo inteiro para você lembrar disso? Não, muitas mulheres passam a vida inteira e até tentam fazer algum tipo de exercício, até tentam fazer atividade física, mas não tem esse conhecimento necessário, né? E essa daqui é uma ferramenta muito importante e que vai te ajudar aí a acelerar, porque daí você consegue ter mais noção do seu corpo e consegue acelerar a sua eliminação de dores no corpo. Bom, mulher, e para você que ainda não fez sua inscrição lá na Jornada Mulher Sem Dor, onde eu vou entrar mais a fundo sobre tudo isso, vou te falar todo o caminho que você precisa trilhar para você alcançar a eliminação de dores no corpo sem remédio e sem precisar sair de casa. Faz a sua inscrição, tá? O evento começa no dia 10 de outubro. Você consegue se inscrever clicando no link que está no meu perfil, se você está me vendo pelo Instagram ou se você está me assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, tá aqui nos comentários o link para você poder participar, tá? Bom, e agora eu vou tirar algumas dúvidas de vocês. Então, quem está me assistindo aqui no Instagram, manda aqui para mim sua dúvida. Se está me assistindo em outra rede social, coloca aqui para mim nos comentários qual é a sua dúvida, que eu vou tentar tirar algumas dúvidas de vocês aqui nesses últimos minutinhos da nossa aula. Vamos lá. Ah, bastante gente conseguiu fazer. Perceberam, né? Muito diferente. É isso aí. Quem tá no Insta, é mais fácil você mandar para mim a sua pergunta nesse pontinho de interrogação que tem aqui embaixo. Aí eu consigo visualizar mais fácil a sua mensagem para tirar a tua dúvida. Vamos lá. A osteoporose na coluna e no fêmur, são os mesmos exercícios da artrose? Vamos lá. Não diria nem que são os mesmos exercícios, mas é mais ou menos o mesmo conceito. Por quê? Todo o corpo, ele precisa das mesmas coisas. Independente se você tem dor no quadril, se você tem dor na coluna, se você tem no joelho, se você tem osteoporose, se você tem artrose, existem alguns ingredientes, vamos chamar assim, que todo o corpo tem que ter. Isso vale desde que você tenha 30 anos até que você tenha 80 anos, por exemplo. Mas existem
algumas coisas que a gente precisa dar um pouco mais de ênfase, por exemplo. Quando você tem uma osteoporose na tua coluna, você precisa melhorar muito, muito, muito essa questão que eu te falei aqui do autocrescimento. Por quê? Quando eu tenho uma osteoporose, eu tenho ali uma alteração na minha coluna de cálcio, né? Então eu tenho uma alteração ali, muitas vezes a mulher tá faltando ali uma vitamina D, muitas vezes esse corpo, ele já tá com menos sustentação, tá? Ele já tem um pouco mais de fraqueza. Por isso que esse corpo precisa ganhar bastante força. Porém, tem uma coisa, quem tem a osteoporose tem que ir muito com cuidado nisso de muita força, de ganhar muita força, de fortalecer muito. Porque existe uma diferença entre eu fortalecer, eu colocar um monte de carga, eu deixar o meu corpo mais firme e uma diferença que é eu colocar excesso de carga demais, eu tentar estimular muito com estímulo errado, ultrapassar os limites da minha articulação, porque quando você tem uma osteoporose, você tem muito mais chance de ter uma fratura. Então, se você tem uma osteoporose na coluna, se você já está ali com espaço já que já tende a estar diminuindo, você tem ali mais chance de quebrar o osso. Então, de ter uma fratura e de ficar com uma... Por isso que quem tem osteoporose começa ali até a ficar mais corcundinha. Muitas mulheres acabam até num movimento de tossir, eu já vi isso, tá? Um movimento de tossir, ela tava lá com uma tosse, tossiu e fraturou a coluna, tá? Então eu preciso ir muito com cuidado. Na artrose, a gente precisa fortalecer bastante? Precisa também, mas os movimentos, eu preciso ir com alguns cuidados. Tanto é que lá no MPO, por exemplo, tem alguns exercícios que eu falei para vocês aqui agora, né? Todo corpo precisa das mesmas coisas. Por exemplo, uma coluna. Uma coluna, ela precisa se movimentar. Nossa coluna, o movimento natural dela, ela foi feita para ela se movimentar. Então, eu movimento para frente, para trás, para um lado, para o outro, o giro é natural. Só que nos casos da osteoporose, tem alguns movimentos que a gente nem deve fazer. Por quê? Existem alguns estudos, né, que mostram que alguns movimentos eles favorecem a fratura da coluna e outros movimentos eu tenho que trocar esses movimentos que favorecem essa fratura de coluna por outros movimentos que vão aumentar os minerais ali, que vão estimular esse corpo. Então, é parecido, mas é diferente, entendeu? Então, por isso que também lá nas minhas aulas a gente tem essas modificações, né? Porque tem alguns movimentos que, por mais que sejam interessantes para um corpo de uma pessoa, para uma pessoa ter uma coluna saudável, é ideal que ela faça esses movimentos, existem as modificações para quem tem algum tipo de patologia, tá? Como no caso da osteoporose. Não sei se eu consegui te responder ou se eu te confundi mais, tá? Coloca aqui pra mim se ficou claro pra você a minha resposta. Mas assim, precisa fortalecer o resumo da ópera. Preciso fortalecer. Nos dois casos eu preciso de mobilidade? Eu preciso de mobilidade. Só que tem alguns movimentos que não são tão indicados para osteoporose, então existem modificações para aquele mesmo objetivo, só que trabalhado de uma maneira diferente, para que você tenha uma coluna com um estímulo a mais para te ajudar a melhorar a sua osteoporose, tá? Vamos lá. Os melhores exercícios para quem tem fibromialgia. Camila, se você ainda não fez a sua inscrição lá na jornada, ó, uma oportunidade para você. Por quê? Lá eu vou te mostrar o caminho, independente se você tem fibromialgia ou se você tem dor em outra parte do corpo, se você tem tendinite, se você tem bursite,
se você tem artrose, se você tem osteoporose, tudo que você precisa saber sobre o melhor tipo de exercício para quem tem dor, você vai aprender lá na nossa jornada Mulher Sem Dor, que começa no dia 10 do mês de outubro. Eu faço alguns exercícios, mas as dores não passam, tenho que fazer todos os dias. Manuela, na realidade, pode ser que você não esteja fazendo os movimentos corretos, né? Os exercícios que favoreçam essa eliminação de dores, tá? Precisa seguir um passo a passo, que é um tratamento, né? Para você eliminar a tua dor, não é só você pegar qualquer exercício aleatório na internet, colocar em qualquer ordem, é igual você fazer bolo, tá? Não adianta você pegar os ingredientes e colocar de qualquer jeito, na temperatura que você quer, fazer ali, bater na batedeira, se você nem sabe se a receita em si é para bater na mão, se é bater com fouet, se é para colocar no liquidificador. Então, é importante a gente saber filtrar isso, porque às vezes tá lá os melhores exercícios para você, se tem lá vários exercícios que são bons, mas naquele momento, para o estágio que você tá, pode ser que não sejam os mais indicados, tá? Por isso que é importante você seguir um método. Esse exercício da mão no ombro e a outra na cabeça é para dor no ombro? Não. Maria, a gente não tá falando aqui, não tô falando essa live aqui, não é para te falar o exercício X para dor no ombro. Não. Aqui eu tô para te mostrar um conceito, tô aqui para te mostrar uma ferramenta na live de hoje que vai fazer você acelerar a sua eliminação de dores, tá? Então é para te ajudar, para você entender que isso você vai usar no seu dia a dia, independente do movimento que você vai fazer, se vai ser para a perna, se vai ser para o ombro, se vai ser para a coluna. Isso aqui é para você entender o conceito para você usar durante os movimentos. Sabe por quê? Não existe um exercício só que é bom para o ombro. Um problema no ombro, ele pode ser causado por muitas coisas. Por problema no pescoço, por mais que você faça um exame lá e apareceu que você tem um problema no ombro, tá? Pode acontecer de ter lá alguma coisa acontecendo lá no teu pescoço, alguma coisa acontecendo lá na asinha, lá na escápula, pode ser alguma coisa que está acontecendo lá no meio das suas costas, pode ser alguma coisa que está desorganizando a sua coluna como um todo. Por isso que não existe um exercício só, milagroso, poderoso, que você vai fazer ele e tá lá o pó de pirlim-pim-pim e nunca mais vai sentir dor no ombro. Não. Então, aqui tô para te mostrar essa ferramenta que você vai usar independente do movimento que você fizer, tá? Você vai colocar esse conceito em prática. Minha dor na coluna irradia para as costelas do lado direito. Parece ser um problema na coluna torácica, tá? Os dermátomos ali, toda alteração neural ali, quando a gente tem alguma coisa que irradia normalmente para a costela, esse problema está acontecendo provavelmente lá na coluna torácica. Aí a gente tem que tratar a causa dessa dor, tá? O sintoma ali tá acontecendo da dor torácica. Aí tem que ver o que tá por trás para você resolver a raiz desse problema. Mais uma pergunta, mais uma dúvida? Vamos lá. Última dúvida de hoje. Sim, ó, o evento da Jornada Mulher Sem Dor, ele é gratuito, ele vai ficar no ar no dia 10 até o dia 16 do mês de outubro. Ele não vai acontecer aqui nas redes sociais, tá? Não vai ser aqui no Instagram, não vai ser no Facebook, não vai ser no YouTube. Para você se inscrever e receber o link das aulas, você tem que fazer a sua inscrição clicando lá no link do meu perfil ou então aqui na descrição do vídeo, tá? E aí entra lá no grupo do WhatsApp também para você receber todos os alertas de quando as aulas estiverem no ar. Sim, é isso. Ó, então, essa ferramenta você pode usar desde a hora que você for levantar da tua cama. Na hora que você for subir a escada aí da tua casa, você vai pensar nisso. Você vai pensar nesse crescimento
você vai lembrar de tudo que eu te falei. Isso que você vai colocar em prática a partir de agora, tá? Porque se fosse só passar um movimento, de verdade, não vai resolver, tá? Se você tá procurando um exercício para dor no joelho, não vai resolver, porque não vai ser só um. Imagina se eu te passasse aqui um exercício para dor no joelho e fosse passar dor no joelho. Não passa, tá? Não passa. Então, o que você aprendeu é esse conceito que você vai usar mesmo se você tiver dor no joelho. Você vai imaginar esse crescimento. Do mesmo jeito que aconteceu no ombro, do mesmo jeito que aconteceu no pescoço aqui, que a gente ganha espaço. Você vai fazer um movimento com energia e vai mandar aumentar esse espaço aí, ganhar esse autocrescimento, porque é isso que vai te ajudar a eliminar suas dores, tá? É uma das ferramentas. Bom, vou finalizar a nossa live por aqui e eu te vejo na próxima. Um beijo pra você, até mais. Tchau!